Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Neste programa vamos conversar com João Paiva, professor da Universidade do Porto, que veio aos Açores, mais particularmente à Ilha do Faial, proferir uma conferência sobre inteligência artificial. Será o nosso convidado deste programa, mas mais à frente no espaço de entrevista. Antes disso, vamos à atualidade da Diocese açoriana. Decorre este domingo, na Ouvidoria do Pico, o Dia do Catequista, numa iniciativa conjunta com a Ouvidoria do Faial. A celebração junta mais de 50 catequistas no Santuário do Senhor Bom Jesus, no Pico. Às 9 horas vamos concentrar-nos todos no Santuário do Senhor Bom Jesus. Começará com um momento de oração. Depois faremos um pad paper pela freguesia de São Mateus, onde iremos nas várias passagens, refletir sobre a encíclica da Carta Apostólica Cristo Vive do Papa Francisco. Depois haverá o almoço, que será partilhado pelas catequistas. Depois iremos visualizar um filme sobre a importância da dignidade humana, e depois será feito um mural alusivo ao Dia do Catequista. Terminamos às 4 horas com a celebração da Eucaristia e depois as do Pico vão para as suas casas, as do Faial regressam à sua ilha do Faial. Padre João Ponte, responsável pela pastoral da catequese no Pico, adiantou o mote deste encontro que pretende repetir-se. O tema que nós escolhemos foi Catequista, Profeta da Esperança, já preparando o jubileu do próximo ano, que iniciará no final do ano, deste ano. Portanto, a ideia, conversando, juntando ideias, surgiu esta ideia de juntarmos as duas ouvidorias que são tão próximas no sentido histórico, e então surgiu esta ideia. Este ano será no Pico, a ideia para o ano ser no Faial. Cerca de 50 catequistas juntos neste domingo no Santuário do Senhor Bom Jesus. 4 casais da Ouvidoria da Lagoa celebram o matrimónio na festa de Santo António da Lagoa no próximo dia 12 de junho. A Paróquia de Santa Cruz, Junta de Freguesia e Câmara Municipal apoiam esta festa do matrimónio, que tem também um cariz social. Como também é a oferta de toda a boda em torno, que é a festa do casamento, também faz parte também da Câmara e da Junta de Freguesia, só é possível, porque esta boda é feita no claustro do próprio convento, só é possível termos 4 casamentos, não é possível mais do que isso, por causa da logística, do espaço, tudo aquilo que depois acarreta um casamento. Os casamentos de Santo António têm sempre um cariz social, ou seja, são casais com dificuldades financeiras. Pode haver uma outra exceção caso não haja muitas candidaturas para os casamentos de Santo António, mas tem este cariz social, daí que existe não só esta parceria da paróquia com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, que em vários sentidos e às vezes em diferentes meios, mas também de várias empresas que existem, quer na Lagoa e fora dela, que nos ajudam também na concretização de um sonho dos casais e com a bênção de Santo António. 2 dos casais já estão casados civilmente, e os outros 2 não, portanto será com efeitos civis. Mas todos eles já têm experiência em comum, já é uma prática normal. Aliás, já vemos isso nos CPMs, né? No Centro de Preparação para o Matrimónio, em que já há esta convivência, já há vamos chamar-lhe, testar a convivência dos 2 mundos diferentes que se unem para constituir uma família. Os matrimónios que acontecem cada vez mais tarde e com mais maturidade. Alguns virão por causa da festa, mas cada vez notamos que eles vêm mais tarde pedir o sacramento, não é? Porque já sabem que ali é aquilo e não se pode fugir. Portanto, é mesmo um sim em que depois não há possibilidade de desfazer. Portanto, é um passo que se calhar
é mais consciente quando se vem pedir o sacramento de matrimónio. Já se vem mais tarde, alguns já com uma vivência em comum longa, alguns com filhos, e, portanto, julgo que será este mais amadurecimento, ainda que a sociedade tenha ficado um bocadinho mais infantil até mais tarde. Julgo que por isso, e pelo medo e o risco de sem saber o que é que vai acontecer, primeiro preferem experimentar, tentar, viver em conjunto, e depois então pedir a... Matrimónios celebrados na Festa Popular do Encontro. Pois o Santo António sempre foi visto pelo povo como o casamenteiro, não é? E sempre em torno das festas populares. Portanto, a festa popular era um momento de alegria, de júbilo, de pessoas que se encontram, que festejam à volta da mesma mesa, à volta da mesma fogueira, e vão se encontrando, não é? E este encontrar também leva a despertar sentimentos pelo outro, não é? Além disso, depois tem tudo aquilo que são a própria mística popular, ou seja, sempre olharam para Santo António como aquele que ouvia as preces que queria casar e ter um bom casamento, e acho que por aí acaba por ser isto muito, quer dizer, em termos de igreja nós não temos nada escrito, não é? Mas há este sentir do povo que ele pode ser alguém que ajuda a que aquele amor de facto permaneça durante muito mais tempo e que seja o amor certo. Padre Eurico Caetano, pároco de Santa Cruz de Lagoa. Os casamentos de Santo António começaram em 2016 por iniciativa do pároco de então, o padre Nuno Maiato, numa parceria com as Forças Vivas do concelho. No próximo ano letivo, a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica vai adotar novos manuais para o 1º e 5º anos e ainda um módulo para o ensino secundário. Bento Aguiar, coordenador da disciplina nos Açores, explica que os manuais são renovados de 6 em 6 anos e que já conhece os que vão entrar em vigor já em setembro próximo. Portanto, estamos a seguir aquilo que é o obrigatório que deve ser feito em relação à disciplina. Para nós é muito importante essa fase que já acabou o prazo de apreciação e de adoção dos manuais, porque desde o ano passado, é um ano letivo que agora está a findar, nós entramos com parcerias, com o esforço de várias entidades, nós entramos na escola virtual. E uma condição essencial para continuarmos a estar na escola virtual e na base do manual digital é realizar nos prazos que nos são oferecidos e que são legais, não é? A adoção formal dos manuais, que é a condição essencial para que continuemos a ser abrangidos por essa particularidade, porque apesar de muitas vozes contra, caminhamos para isso e estamos nisso, não sabemos o futuro, mas queremos estar a acompanhar o ritmo das outras disciplinas e das escolas. Um processo que de uma forma muito geral tem sido pacífico. Mas ainda temos tido alguns entraves de alguns órgãos de gestão e estruturas intermédias que ainda não se aperceberam ou não conhecem ou não sabem, não é? Que a Educação Moral também tem manuais legitimados, aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa e com o acordo favorável do Ministério da Educação. Portanto, temos toda a legitimidade de seguir esse caminho, porque o manual não é o recurso único, mas é indispensável para a nossa prática letiva, pelas ideias que suscita, pelos textos que apresenta, até mesmo pelo grafismo que está muito mais, digamos, modernizado, e é uma ferramenta essencial para os professores de Educação Moral para trabalharem com os alunos. Bento Aguiar garante que o Secretariado Nacional envia esforços para modernizar os conteúdos dos manuais da disciplina. Eu já tive a oportunidade de ver o manual, até tenho o SENEC mandou-nos a versão, digamos, física, para nós cheirarmos o manual, não é? E de facto eu noto que tem havido uma melhoria, sobretudo na adaptação a textos a nível de modernidade, das redes sociais, daquilo que são as modas e os costumes agora da atualidade, sem fugir, claro, ao essencial, mas tem havido uma roupagem mais acessível aos temas propostos. Também a nível de grafismo e de apresentação, acho que tem sido feito um bom trabalho. Portanto, eu já tive a oportunidade de ver os manuais do 1º e 5º ano. Não serei a pessoa mais acertada para falar disso, porque eu não tenho lecionado esses anos,
mas no feedback que os meus colegas me têm dado desde o Curva de Santa Maria, disseram-me alguns, e em número apreciável, que foi dado um passo em frente e que os manuais estão muito, nas palavras deles, estão muito bons e estão muito acessíveis. Semente de Girassol é o nome do novo manual do primeiro ano de Educação Moral e Religiosa Católica e Todos 5 o nome do manual do quinto ano. O Santuário do Senhor Santo Cristo da Caldeira, em São Jorge, inaugurou um novo espaço de espiritualidade com 18 camas e apto a receber retiros e encontros formativos. O espaço, inaugurado na passada terça-feira, é o embrião de um novo centro de espiritualidade que se quer construir na ouvidoria de São Jorge. Queria agradecer ao Sr. Magalhães e à empresa dele, numa noite da festa, de terça para quarta, eu dormi pouco, a pensar como é que devia dar a volta a estas instalações. Procurei o Sr. Magalhães, dei-lhe a minha ideia e ele disse: sim senhor, isso é possível fazer. E foi possível fazer e ele fez a tempo. Eu disse: é para começar já, vamos iniciar. Apesar de todos os problemas e entraves que há sempre nestas coisas, ele fez esta obra com muito gosto e com muito sacrifício também, como são todas as obras aqui na Caldeira. Mas eu tive outras ajudas, não só do Sr. Magalhães, mas também ali do Sr. Dr. Paulo, do ambiente, como nós chamamos, e aos seus trabalhadores do ambiente, que foram os únicos, assim, desta esfera mais governamental que nos ajudaram. O reitor do santuário, Padre António Manuel das Matas, garante que, apesar de todos os constrangimentos de construção na caldeira do Senhor Santo Cristo, toda a comunidade apoiou aquela obra. O ouvidor, Padre Dinis Silveira, adiantou a finalidade do espaço ser o coração espiritual da ouvidoria. Fruir deste espaço, esta casa, a partir de agora, cumpre a missão para a qual foi construída, acolher aqueles que vêm visitar o Senhor, não apenas, certamente, para esta função, mas também para acolher aqui, depois no futuro, encontros de espiritualidade, retiros, etc. Fazer deste espaço o coração espiritual da nossa ouvidoria. Todos aqueles que quiserem vir, os grupos, esta casa, como disse o seu reitor, estará à disposição daquilo que se quer, um crescimento espiritual a partir da figura de Cristo, que é naturalmente o centro da nossa fé. Portanto, este dia é de alegria. Este novo espaço dispõe de 3 quartos em formato de camarata, com casas de banho, num total de 18 camas. A bênção das instalações foi celebrada pelo Bispo de Angra, que se encontrava na Caldeira desde segunda-feira no encontro anual dos sacerdotes, ordenados há menos de 10 anos. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Hacks é uma série norte-americana que já ganhou vários Emmys. Pertence à plataforma Plus e é realmente divertida. É a história de Deborah Vance, uma comediante madura, e a jovem escritora que ela contrata para ajudar. Deborah é inteligente e uma mulher de sucesso, mas também arrogante e muito difícil de lidar. Ava, a jovem empregada, tem muitos momentos de conflito com a sua patroa, mas o ritmo da série está pontuado por muitas tiradas humorísticas e situações caricatas. Aos poucos, o pó vai assentando e as duas começam a criar uma cumplicidade que se traduz em sucesso. Como é regra nas séries americanas, as reviravoltas são mais que muitas e os momentos de crise repetem-se, elevando o interesse do espectador. Como é que vão sair de cada nova alhada em que se metem? O trabalho das duas atrizes é impecável, bem como o retrato do mundo do espetáculo, onde as pessoas são muitas vezes interesseiras e qualquer passo em falso pode ter grandes consequências. Hacks privilegia o humor mordaz e vai já na 3ª temporada. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos.
E é nosso convidado deste Igreja Açores, João Paiva, é professor de Química da Universidade do Porto, proferiu uma conferência sobre inteligência artificial na Ouvidoria das Flores e é o nosso convidado que cumprimento desde já. Obrigada por estar connosco e seja muito bem-vindo. Como é que surgiu este convite da Ouvidoria das Flores e como é que decorreu este encontro que, segundo sei, deveriam ter sido dois, mas por alterações de voos, como é habitual aqui nos Açores, acabou por ser só uma conferência, não foi? Isso mesmo, muito obrigado também, saúdo a Tatiana e todos os ouvintes e com muito gosto então estabeleço esta conversa a propósito da minha ida aos Açores. Como bem disse, foi um convite a partir da Ilha das Flores, uma parceria da Ouvidoria com a Câmara Municipal local, que tiveram a cortesia de me convidar. E lançaram eles mesmos este tema sobre a inteligência artificial, principalmente nos seus desafios para a cultura atual. E eu aceitei com muito gosto. Como bem disse, estava para fazer duas conferências que depois sintetizei numa só, porque os voos não ajudaram. Mas, enfim, eu sou suspeito, acho que as coisas correram muito bem, eu senti-me muito bem acolhido, antes de mais pelo esmagar da natureza açoriana em todas as ilhas que pisei, umas intencionalmente e outras acidentalmente por causa das alternativas de voo, mas este verde e este azul que a natureza grita, a mim inspira-me muito também. E depois a conversa aconteceu num espaço muito interessante que a Câmara Municipal das Flores possui, na ilha, muito acústico, muito acolhedor, muito profissional. Compareceram felizmente muitas pessoas, incluindo o próprio Presidente da Câmara, e foi uma conversa muito agradável, em que, como eu disse, sintetizei. Eu tinha o desafio de, para além de lançar os aspectos relacionados com a inteligência artificial, nunca numa perspectiva muito prática, aliás, não sou propriamente um especialista nisso, os meus interesses são mais das relações da ciência com a cultura lato sensu, e estava a pensar desenvolver dois aspectos principalmente, as questões de natureza ética que se prendem com a inteligência artificial, no presente e principalmente no futuro, e questões que estão a essas ligadas também a que chamei do tipo metafísico, digamos assim. E estabeleci duas perguntas mais ou menos provocatórias para amparar estes dois aspectos. A primeira pergunta foi: para que o homem se temos inteligência artificial? Tentei desenvolver esse aspecto em diálogo com as pessoas presentes. E a segunda: para que Deus se temos a ciência e tecnologia? E, portanto, quando andaram as coisas mais ou menos por aqui, foi muito interessante e muito gratificante. E agora pergunto-lhe assim, que conclusões é que consegue tirar e que respostas nos pode dar a estas próprias perguntas que colocou neste encontro? Conclusões poucas, não é? São mais perguntas que se abrem, reflexões que temos que fazer, a problemática é muito complexa, há visões mais pessimistas e mais otimistas sobre as questões da tecnologia em geral e da inteligência artificial em particular. Na realidade, sempre que, por via da ciência mais ou menos instituída como a conhecemos hoje, ou por conhecimentos protocientíficos, foram aparecendo nas sociedades tecnologias, isto é, aplicações da ciência, que ora imediatamente, ora passado algum tempo, causaram verdadeiras revoluções. Podemos enquadrar nestas inovações o relógio, que condicionou o tempo e a vida das sociedades, depois a imprensa, por exemplo, como um evento muito, muito marcante, depois na era industrial os motores primeiro a vapor e genericamente os motores de combustão, que mudaram também a face da vida no nosso planeta, concretamente com as questões de mobilidade. Enfim, dando alguns saltos, podemos depois situar-nos nos computadores e na internet, e agora, como deriva mais sofisticada da internet, digamos assim, e da digitalização,
esta questão da inteligência artificial. Em todos os casos, na história da cultura, da ciência e da tecnologia, muitos ficaram assustados quando uma nova tecnologia aparecia. E não é para menos, porque as vidas muitas vezes mudavam e mudavam radicalmente. Os mais pessimistas, tipicamente, tinham medo que se perdesse a natureza contemplativa e mais humanista. E esse é um receio legítimo que hoje também se coloca da mesma maneira em relação à inteligência artificial, esta capacidade cada vez mais notável de, trabalhando grandes quantidades de dados, se conseguir processar a uma velocidade enormíssima informação que permite que a máquina se torne quase criativa, vamos dizer assim. E se associarmos à inteligência artificial a robótica, podemos estar diante de desafios já do presente, mas mais ainda do futuro, que mudam a vários níveis sociais, económicos e políticos a vida das pessoas. A grande questão lançada nessa pergunta, para que o homem, se temos a ciência e tecnologia, é uma questão também antiga, que vem da nossa tradição pensante, greco-latina, e do nosso também, enfim, trilho judaico-cristão, principalmente colocada pela questão da ética, não é? Ou seja, ficamos com estas duas perguntas, o que posso fazer e o que devo fazer, e o equilíbrio tensional, quer individual, quer social, que fazemos sobre estas perguntas, é que vai determinar da bondade das inovações científicas e tecnológicas e concretamente da inteligência artificial. Eu, com alguma confiança na humanidade, quero crer que nós, humanidade, e os cientistas em particular, vão conseguir fazer discernimentos positivos e responder a esta pergunta, colocando as potencialidades da inteligência artificial de forma humanista, vamos dizer assim. Só se deve fazer, embora tudo se possa fazer, do ponto de vista dos desafios tecnológicos, só se deve fazer aquilo que genuinamente nos humanizar. E, portanto, nessa perspectiva, a inteligência artificial pode ser vista como humanizante. Imagina, há pouco tempo saiu o relato de experiências muito positivas e muito pragmáticas, onde com a ajuda da inteligência artificial se otimizou de uma forma impressionante a separação e a reutilização de lixos e o tratamento de lixos, que é um dos problemas que afeta a humanidade, concretamente no desafio da sustentabilidade. E, portanto, estamos aqui com um exemplo inequivocamente interessante. Já agora, podemos apresentar também, neste mesmo fio da navalha das questões éticas, um desafio que seja eminentemente negativo. Por exemplo, as possibilidades que hoje existem de utilização da inteligência artificial no domínio militar, se não são cuidadas e se acabarem por dar à máquina capacidades decisórias que, de facto, só a humanidade devem dizer respeito, pois é fácil imaginar problemas muito delicados a esse nível. E já agora, uma questão de meio termo, ainda neste dilema ético da inteligência artificial. Um exemplo. O facto da inteligência artificial associada à robótica poder dispensar os humanos de trabalhos muito mecânicos, nomeadamente do tipo fabril, rotineiro, é por um lado um desafio positivo se nos levar ao desfecho de que o tempo ganho por não fazer esses trabalhos mecânicos é sistemicamente levado para precisamente nos tornar mais humanos. Por exemplo, em vez de estarmos a fazer trabalhos mecânicos, estamos a ler, estamos a produzir beleza através da arte, estamos a fazer teatro, estamos a produzir bens culturais, estamos a conviver, estamos a relacionar-nos com a natureza. E, portanto, há aqui uma possibilidade de bondade na substituição pela inteligência artificial e pela robótica de grande parte daquilo que é mecânico. Embora, faça um parênteses, nós humanos também podemos ter trabalhos mecânicos que podem ser humanizáveis, digamos assim. Mas é evidente, do ponto de vista imediato, nomeadamente do ponto de vista do emprego, da organização social e política, esta substituição do homem por máquinas pode, efetivamente, levar-nos
a situações problemáticas e desumanizantes. Portanto, o dilema ético, eu, enfim, dei estes 3 exemplos, um inequivocamente interessante, outro aparentemente inequivocamente desinteressante e um de meio termo, digamos assim, mas tudo depende agora precisamente do critério ético que nós humanos, comunidade científica e não só, decidimos empreender às inovações e às potencialidades das inovações. Mas eu sou daqueles que acho que a inteligência artificial é só mais um degrau e mais um desafio que não é, do ponto de vista qualitativo, radicalmente diferente dos anteriores que apontei na história da ciência e da tecnologia. Não sei se estou a falar demais, Tatiana. Não, está ótimo, porque assim já tinha aqui uma série de questões para lhe colocar que, entretanto, já foram respondidas. Como é que... Eu só respondi à primeira pergunta que eu fiz, não é? Depois tem a tal outra que é mais complexa e que tem outro âmbito, digamos assim, não é? Acredita mesmo que o homem vai optar, vai escolher utilizar a inteligência artificial para ajudá-lo e não para destruí-lo ainda mais? Bem, é um ato de fé na humanidade que, como lhe digo, pode ser feito, neste caso retrospectivamente, em relação a outras invenções, como a da imprensa, a da máquina de vapor ou da internet, não é? Sabemos que estas ferramentas serviram também a salvar vidas, não é? Aliás, isto é muito antropológico, vem o primeiro Homo habilis começou a preparar utensílios para cortantes, com pedras lascadas, por exemplo, e com esses utensílios podia partir uma peça qualquer que a natureza oferecia para partilhar e para alimentar o resto das pessoas com quem convivia, ou podia matar. Portanto, este dilema é genuinamente antropológico e clássico. A ferramenta em si pode ser bem ou mal usada, e tudo depende muito da dose, não é? Aliás, esta questão da dose quase que seria preciso outro programa para isso, mas é também muito relevante na inteligência artificial e, se quisermos, só na utilização da internet, concretamente através do telemóvel e das redes sociais, uma questão muito crítica e muito aguda nos dilemas educacionais. Hoje existe um consenso muito grande que nas famílias e na escola existe aquilo que poderíamos chamar um abuso, usar para além do fim para que seria destinável humanamente, de tecnologias como o telemóvel ligado à internet e das redes sociais. Portanto, há poucas dúvidas de que a dose está excessiva e que se perdem por isso aptidões importantes relacionadas com os outros, com os sentidos da pessoa humana, relacionados com a reflexão mais profunda e cuidada, com a expressão artística e com a capacidade de manipular objetos com as mãos, de cheirar, portanto, tudo isto é também um dilema que está em cima da mesa na questão educacional. Agora, eu quero crer que a humanidade saberá, nunca de uma forma, enfim, perfeita e imediatista, tudo isto envolve trabalho, opções, risco, mas quero crer que a humanidade saberá fazer esta reflexão, e isto, aliás, significa que nós, para além do desenvolvimento científico e tecnológico de que precisamos e que devemos desenvolver concretamente nas escolas e nas universidades, temos que desenvolver também o pensamento, se quiser, filosófico, porque estas questões éticas estão de forma premente e aguda em cima da mesa, e se não forem tidas em conta, a dita evolução científica e tecnológica cai em cima de nós e esmaga-nos. E isto com a inteligência artificial, de facto, é uma quase evidência. Permita-lhe que lhe diga que ouvir um professor de Química preocupado com questões antropológicas é uma delícia. A Europa quer regulamentar o uso da inteligência artificial. Acha que esta regulamentação poderá ser completamente eficaz? Se isto é possível, conhecendo todas as potencialidades da inteligência artificial? Sim, esta é uma outra frente, se quiser, aquela que mencionou, podíamos chamar-lhe a frente jurídica, não é? Na realidade, o direito existe, ainda bem que existe, enquanto nós humanos não somos plenamente humanos, e como este é um processo em trânsito,
provavelmente existirá sempre. E a legislação europeia, de alguma maneira, verte uma ética humanista, que é consensual na comunidade europeia, e não sendo eu um especialista nem na parte jurídica, nem na parte tecnológica específica da inteligência artificial, estou em crer, e aquilo que li sobre o assunto, que é um passo relevante, precisamente para verter na lei alguma prudência no sentido de tornar, lá está, as aplicações da inteligência artificial verdadeiramente promissoras e bondosas para a humanidade. Portanto, eu creio que esses são passos importantes, e essa projeção jurídica que deriva de uma reflexão mais ou menos complexa, mas que de certeza é ética e é humanista, é já um bem. E, claro, nós depois temos que ter uma certa atenção, porque hoje no mundo, que é um mundo aberto, as potencialidades da inteligência artificial estão também na mão de outras civilizações e de outras culturas, cujo humanismo é mais duvidoso. Portanto, o problema torna-se redobradamente delicado, aliás, um bocado semelhante ao que aconteceu com a energia nuclear, que, mais uma vez, é também uma invenção com os dois lados da moeda, não é? A energia nuclear salvou vidas de pessoas que nós amamos, nomeadamente por via da física médica, mas destruiu vidas, apesar de tudo, menos do que as suas potencialidades reais do ponto de vista do armamento existente, ou tem uma potencialidade de destruir vidas, não é? E a inteligência artificial, associada ao armamento, está também neste dilema, e nós temos não só que nos preocupar com a Europa e com o mundo mais ou menos democrático humanista, mas inclusive é de trabalhar com diálogo e até com persuasões junto de outras culturas, para quem este humanismo não é tão claro. É professor da Universidade do Porto, e nessa condição de professor, que utilização já tem dado à inteligência artificial na educação? Quais são os impactos atuais e que potencialidades é que ela poderá ter na educação? Sim, eu antes mesmo de usar inteligência artificial, o uso de tecnologias na educação é um mundo já com algumas dezenas de anos, que tem tido altos e baixos, muitas vezes foi também ingenuamente tido como o elixir, digamos assim, da educação. Já se percebeu, olha, podíamos fazer uma outra pergunta parecida com aquelas que eu fiz, que é: para que professores se temos computadores, não é? E agora então com a inteligência artificial. E na realidade os computadores, as tecnologias digitais e agora a inteligência artificial não resolvem, felizmente, para os professores e para a humanidade, os grandes dilemas educativos, mas podem ajudar, e principalmente se, em vez de fazerem aquilo que se fazia sem máquina, substituindo o gesto humano do professor, for possível, através das tecnologias, gerar performances pedagógicas genuinamente diferentes. Por exemplo, se a utilização de computadores em geral e de inteligência artificial em particular permitir alcançar um dos objetivos pedagógicos contemporâneos mais ousado e mais urgente, mas também mais complexo, que é o de respeitar o ritmo de aprendizagem de cada estudante, com estratégias diferenciadas, então estamos a ter a tecnologia em favor de uma melhor pedagogia, não é? E isso é relevante e é possível. A inteligência artificial, através de monitorizações dos perfis de cada estudante, tem essa potencialidade. E depois também pode ter uma potencialidade de facilitar a vida do professor. Estou convencido que com a inteligência artificial se vão poder fazer algumas coisas que ainda são muito burocráticas, principalmente nos níveis de escolaridade dos ensinos básico e secundário, como fazer atas e outro tipo de gestões, em que a inteligência artificial, a muito breve trecho, vai poder facilitar a própria vida do professor. Hoje é possível, em ferramentas do tipo ChatGPT, os professores fazerem perguntas mais elaboradas e terem respostas mais imediatas, capazes de poder ter depois boa performance educativa, sem nunca prescindir da avaliação crítica do professor. Portanto, isto aqui é que é fundamental, aliás, do ponto de vista do estudante,
a questão coloca-se tal e qual. Eu sou daqueles que acho que não devo lutar contra a inteligência artificial enquanto professor, mas encorajar até os meus estudantes a usar, e de facto na universidade com os meus alunos encorajo-os a utilizar a inteligência artificial na persecução dos seus trabalhos, sendo certo que isso é uma insuficiência e que depois os estudantes de fazerem os seus trabalhos usando ou não a inteligência artificial têm que ser capazes de os expor, de os discutir, de os sustentar, e têm por isso que ter um conjunto de competências que implica uma capacidade de análise crítica ajusante e amontante do uso da inteligência artificial, e por isso o professor e outro tipo de aprendizagens clássicas são fundamentais. Na universidade, apesar de tudo, a capacidade de utilizar de imediato a inteligência artificial sem cair num disparate pedagógico é mais simples do que, por exemplo, se estivermos a falar do primeiro ciclo. Eu aí admito que podem ser feitos alguns ensaios, mas nesse nível de ensino, para ser muito prático, não nos safamos de aprender letras, números e outras competências de expressão artística, musical, corporal, etc. Lá está, as tais que desenvolvem os 5 sentidos e um desenvolvimento pleno, e portanto, mais uma vez, tem que se ter muito cuidado com a dose de utilização da tecnologia em geral e da inteligência artificial em particular. Já escreveu mais de 30 livros, 20 dos quais manuais escolares. Eles são também, têm sido ameaçados. Entretanto, há alguns países que já pediram retrocesso nesses processos de evolução para a digitalização dos manuais. Como é que vê esta questão? De uma forma muito sucinta, porque estamos a esgotar o nosso tempo. Sim, pois, como sabe, há algumas experiências, inclusive na Ilha da Madeira e em alguns setores aqui do continente, em que as escolas estão a utilizar exclusivamente manuais escolares em formato digital. Saíram agora uns estudos recentes que denotam um certo descontentamento por parte da comunidade educativa no geral, dos pais, dos alunos e dos professores, em relação a esta opção radical dos manuais digitais. A minha visão e a minha sensibilidade, enfim, um pouco salomónica, é de que talvez a virtude esteja no meio e na utilização mista, enfim, falando concretamente em manuais escolares, muito honestamente o que eu vejo no futuro, e que já se faz de alguma maneira, é uma utilização do clássico papel, porque tem virtudes e romantismos, gosto de dizer, principalmente a propósito do livro clássico, que não devemos deitar fora, e isso combinado com o mundo digital, que pode abrir janelas adicionais a partir do papel para dinamismos, desafios, simulações, multimédia, que não podem estar estáticos no papel. Portanto, a minha visão é uma visão aí sim otimista, de simbiose, mais uma vez com bons desafios éticos e critérios, para utilizar na dose certa o papel e o digital. Professor João Paiva, muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. Foi um prazer conversar consigo e já conhece uma das mais bonitas, mas fica aqui o convite para trazer este tema às outras ilhas dos Açores. Obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Muito obrigado eu. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese Açoriana e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.